Do Plus, nos últimos dias nós vimos uma das maiores vendas em massas nas altcoins que não acontecia há mais de 6 meses. O mercado de criptomoedas estava caindo cada vez mais e sempre que você olhava a sua carteira de altcoins, ela estava cada vez valendo menos. Muitas criptos caíram 20, 30, 40 e até algumas caíram 50%. Mas nessas últimas 24 horas começou uma grande reversão no mercado. E essas mesmas altcoins que estavam derretendo começaram a se recuperar forte. Por isso no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês se esse foi realmente o fundo das altcoins ou se elas vão voltar a cair mais. Também eu quero te mostrar se agora já é a hora de entrar comprado e quais são as melhores altcoins para se posicionar considerando essas quedas. Então se você sabe que o vídeo é bom, o conteúdo é informativo aqui nesse canal, já deixa o like aí na confiança pra gente seguir em frente, tá bom? Então olha só que doideira, o mercado que estava assim, né, totalmente negativo, todas as altcoins derretendo, Flock caindo 30%, Pepe 17%, Shiba 18%, a Solana caiu 12%, várias outras moedas derreteram nos últimos dias, nas últimas semanas. Só que nas últimas 24 horas temos isso, né? Todo o mercado verde, várias criptos se recuperando bem forte. Olha lá, a Brett subindo 20%, temos a Ondo subindo 12%, a Pendle subindo 17%, a ZK subindo 16%, a Render aí, a nossa querida Render, já subindo 14% só nas últimas 24 horas, né? Então o mercado inteiro está se recuperando já. Será que essa é uma recuperação falsa ou é um fundo verdadeiro aí para elas voltarem a subir forte? Eu quero mostrar tudo isso para vocês até o final. Bom, nas últimas 24 horas, o que aconteceu para o mercado ele voltar a subir? Basicamente foi isso daqui, ó. O Ethereum sobrevive à SEC. O que acontece, né? Há vários meses atrás, a SEC, que é o principal órgão lá regulamentador do mercado financeiro americano, né, estava investigando o Ethereum, a fundação Ethereum e seus donos aí, desenvolvedores, para ver se o Ethereum seria uma forma de manipular o mercado, de arrecadar dinheiro de forma ilícita, digamos assim, de acordo com as leis dele. Então o Ethereum estava passando por toda essa investigação já há muito tempo, tá? E isso também era uma das coisas que impediriam um ETF de Ethereum sendo aprovado para negociação aí no futuro. Só que ontem a SEC concluiu a investigação e falou que o Ethereum está limpo. Então olha só, hoje temos o prazer de anunciar uma grande vitória para os desenvolvedores do Ethereum, fornecedores de tecnologia, blá blá blá. A divisão de execução da SEC nos notificou que está encerrando sua investigação sobre o Ethereum 2.0. Então isso daqui foi extremamente importante para a rede Ethereum e também para as altcoins, porque o Ethereum basicamente carrega as altcoins nas costas. Depois que o Bitcoin sobe e o Ethereum sobe também, aí sim as altcoins tendem a subir bem forte. Então se o Ethereum volta a subir, que foi o que aconteceu após esse anúncio, as altcoins também voltam a subir. Então basicamente a conclusão é a seguinte, a SEC não apresentará acusações alegando que as vendas do ETH, né, do Ether, são transações de valores imobiliários, porque existe um grande problema em relação a criptos sendo considerados securities ou valores imobiliários também, tanto faz, né, da tradução. Só que com isso o Ethereum não foi considerado, ou seja, é mais um ponto positivo aí para sair o quanto antes a aprovação das negociações dos ETFs de Ethereum, que será o próximo grande catalisador do mercado. Então até esse momento nós estávamos numa fase desse jeito aqui, ó. O pessoal falando, não, os vendedores estão chegando na exaustão. Aí você olha os vendedores lá, ó, tranquilo. Os vendedores de altcoins estavam quase como maratonista, nunca ficavam exaustos, né? Estavam lá correndo tranquilo. Só que depois dessa notícia, aí sim os vendedores se cansaram e pararam de vender em massa e por isso o mercado voltou a comprar forte. Para você entender se vamos ter mais quedas ou não no mercado e você que tinha altcoins na carteira ficou com medo e receio, é importante você entender o que aconteceu, né, para as altcoins caírem tanto. E também entender algumas questões que eu já considero importante de ser abordadas aqui, que eu mandei até para a comunidade dos meus alunos lá, ó. Atualização sobre as altcoins, basicamente o gráfico Total 3, que é um gráfico bem importante sobre o valor de mercado das altcoins no geral. E olhando para ele, a gente consegue ter uma noção se estamos chegando no fundo, se estamos no topo ou não, ou se estamos numa queda contínua. O que eu falei ontem, né? Muitas altcoins derreteram nos últimos dias versus o Bitcoin que caiu pouco. Então o Bitcoin não estava caindo quase nada e as altcoins continuavam derretendo cada vez mais. Então isso estava preocupando muita gente. Então o que eu falei, eu gostaria de ver o gráfico do Total 3, que é o gráfico das altcoins, se segurando nessa região dos 560 bilhões, que é basicamente essa região da linha amarela. Ele estava testando essa região nesse exato momento que eu mandei a mensagem, né? Porque senão as altcoins vão sangrar mais, perdendo cerca de 12% ainda de valor de mercado daqui para frente, né? Só que eu falei depois, né? Olhando mais de perto, que foi nessa imagem aqui, já é possível ver a formação de um fundo, né? Porque perceba que o mercado tentou cair, ele se recuperou, aí ele tentou cair novamente 2 vezes aqui e se recuperou.
caíram, então nesse exato momento o mercado já aparentava formar fundo, porque realmente os vendedores ficaram exaustos, né? Acabou a força de venda e ela estava entrando em equilíbrio com a força de compra. Então por isso que no gráfico nós vemos uma formação de um fundo aqui. E eu ainda falei, né? O próximo catalisador da alta para as altcoins será os ETFs de Ethereum, que pode acontecer a qualquer momento, de final de junho até o início de setembro. Então por isso eu estou de olho e também comprando altcoins que possuem essas características, né? Primeira característica, não terá liberação de tokens massiva, ou seja, não tem uma inflação muito alta. Segunda característica, está em uma narrativa muito forte, ou seja, as principais narrativas aí desse momento. Terceira, depois da queda, a altcoin lateralizou e está voltando a subir no gráfico de 4 horas. Então, eu segui esse método aí passo a passo para ver quais altcoins comprar e eu já vou te mostrar até o final do vídeo mais sobre isso, tá bom? E eu reforcei, né? Praticamente 90% das altcoins não atenderam a esses critérios, então já deu para fazer uma limpa e um filtro grande, mas mesmo assim ainda é difícil encontrar qual será a melhor altcoin do momento. Por isso, né, nós temos que acompanhar as próximas semanas e ter paciência principalmente. Esses são momentos de ter muita paciência e não vender geralmente. 99% das vezes não é bom vender numa queda, em vender no pânico, porque você tende a perder bastante dinheiro. Então, você tem que aguardar uma reversão mesmo se você já estava comprado no mercado. E aí um dos alunos falou, né, membro lá, falou: Gustavo, em momentos como esse a comunidade demonstra a sua importância, já que é muito mais fácil segurar e não vender sabendo que existem outras pessoas com a mesma filosofia que você. Então é isso, o nosso ambiente lá de alunos é um ambiente onde pessoas estão em busca de melhorarem e se aprimorarem juntos, né? E elas estão atrás do mesmo conhecimento e não estão fazendo coisas de forma irracional, mas sim de forma racional. Daí ele falou, né? Posso dizer com absoluta certeza que se não tivéssemos a instrução e o apoio necessário, seria a venda na primeira baixa de 10% da carteira. Então esse é o real sentido de estarmos todos no mesmo barco. Tá aí a importância de estar numa roda onde só se evolui. Então foi bem importante isso daqui, né? E ele ainda complementou depois, né? Lembre-se sempre que não é só você que está passando pelo sangramento, por esse derretimento das moedas, né? Todos aqueles que estão inseridos no mercado de cripto também estão enfrentando essa volatilidade. Observe o mercado na visão macro e não micro, foque no longo prazo. Então essa mensagem matou a pau aqui, o que tinha que fazer nesse momento de grandes quedas, né? Mas por que as altcoins caíram tanto se o Bitcoin não estava caindo, assim como aconteceu aí há poucos meses atrás, né? Quando o Bitcoin caiu mais forte, aí sim faz sentido as altcoins caírem mais. Só que nesse caso não foi isso que aconteceu, né? Mas tem alguns pontos importantes para isso. Você que quer comprar aí criptos, etc., vale muito a pena entender. Primeiro ponto é que não tínhamos nenhuma narrativa até o momento. No primeiro trimestre do ano, tivemos a narrativa das meme coins que dispararam aí por causa do hype de pré-venda, etc., de lançamentos novos, de moedas novas no mercado, né? A WIF, aí agora recentemente surgiu a DOG também. Também tiveram a Flock, teve a Bonk, teve a BOM também. Então, esse foi o hype do primeiro trimestre do ano. No segundo trimestre aí, as moedas RWA dispararam por causa da BlackRock, que falou, né, que essa era uma narrativa importante e que hora ou outra os ativos do mundo real aí, também ativos do mercado financeiro tradicional seriam tokenizados, ou seja, virariam real world assets, né? Então, essa narrativa ganhou muita força logo em seguida. Só que agora, nessas últimas semanas, não tivemos nenhuma narrativa muito forte, né, que traga uma nova liquidez. A única narrativa possível seriam dos ETFs de Ethereum que ainda não vieram para a negociação do mercado. Então esse já é o segundo ponto que explica também essa queda nas altcoins mais forte, né? Atraso na negociação do ETF de Ethereum. Então, apesar do ETF de Ethereum ter sido aprovado já há um mês, as negociações deles ainda não começaram, porque falta essa última aprovação para eles realmente entrarem a mercado como ativos que as pessoas podem comprar, investir, etc. E ainda pode levar aí cerca de 3 semanas até o início das negociações, o que fez com que o sentimento do mercado mudasse com relação às altcoins, porque ó, é até reforçado aqui, ó, lembre-se que o grande rally das altcoins sempre começa com o Ethereum. Então, se o Ethereum não superar o seu último topo histórico, a altcoin season não vai começar. Então o Ethereum precisa superar lá os seus $4.400 para ter a altcoin season verdadeira, a alta mais forte das altcoins. Só que até lá, se a gente já tiver uma recuperação do Ethereum, as altcoins já vão subir perto do que elas estão hoje, tá bom? E com relação ao ETF de Ethereum também, o Gary Gensler, ele falou que
que só será aprovado, provavelmente, né, não é toda certeza, no verão dos Estados Unidos, ou seja, do final de junho até setembro. Eu já tinha comentado sobre isso nos vídeos anteriores, mas isso é importante de ser reforçado aqui. Então, pode ser que demore 20 dias, pode ser que demore 60 dias para aprovação dos ETFs de Ethereum. Outro ponto importante aí para essa queda das altcoins é que a negociação do Ethereum estava nas mínimas desde 2016. Então, isso daqui são dados on-chain, né? E nós podemos ver aqui, ó, que o balanço das altcoins estão nas mínimas do Ethereum, basicamente, ou seja, próximo a 8 a 10%. Ou seja, a compra e venda de Ethereum estava muito baixo. Então isso também traz aí menos volatilidade para o mercado e menos dinheiro entrando no mercado, logo as altcoins também não vão subir. E já especulando a aprovação dos ETFs de Ethereum, né, dentro da rede da Polygon tem um site aí de apostas que dá para fazer isso através do DeFi e as pessoas estão apostando lá se o ETF será aprovado ou não no dia 4 de julho. E perceba que a gente saiu de 50%, ou seja, o mercado estava dividido, teve uma queda ali para quase 25% nas últimas semanas, só que recentemente aí isso disparou, ou seja, aumentou muito as chances de uma aprovação. Isso é o que o mercado está acreditando, tá bom? No dia 4 de julho. Se isso realmente acontecer, nós temos praticamente 15 dias até a aprovação dos ETFs de Ethereum, com o Ether em um valor bem baixo, né? Se a gente comparar o que ele pode chegar depois da aprovação, talvez essa seja uma das maiores oportunidades aí do curto prazo. Mas continuando do porquê as altcoins caíram, o terceiro ponto é isso daqui, ó, muita ganância no mercado. Então já começaram aí celebridades lançando suas próprias meme coins, celebridades aí postando tatuagens de Solana, vocês já vão ver isso também, que é um sinal de topo geralmente, né, quando tem pessoas que não são especialistas no mercado fazendo tatuagem, postando coisas que não tem nada a ver, né, sobre cripto, geralmente isso é marcado como topo. Também tem muitas pessoas, principalmente no Twitter, postando lá fotos, fiz 10 mil dólares virarem 4 milhões de dólares, então isso também começa a aumentar a ganância das pessoas e geralmente isso é topo de curto prazo, ou até o topo do mercado, né, mas nesse caso ainda não. Mas ó, tudo isso é sinal de ganância e que sempre resultou em um colapso, então por isso que nós também tivemos essa correção nas altcoins. O mercado muito ganancioso, aí quando mudou esse sentimento com esses atrasos aí, nós naturalmente tivemos essa correção. E quando o mercado vai se recuperar? Novamente, depende principalmente do Ethereum, que é o catalisador aí do curto prazo, tá? Se o ETF de Ethereum conseguir trazer boas entradas de dinheiro, assim como foi no caso do Bitcoin, que saiu lá dos 40 mil para 72 mil com os ETFs de Bitcoin, a próxima temporada das altcoins vai começar em breve. E complementando isso, que é muito importante, né, também pode levar algumas instituições a lançarem ETFs de algumas outras altcoins no mercado, que eu já vou mostrar a seguir. E isso pode ser a próxima grande narrativa do mercado depois da aprovação dos ETFs de Ethereum. E complementando aqui, ó, até o momento a maioria das altcoins está numa região de sobrevenda, então historicamente comprar nessas regiões de medo sempre rendeu grandes retornos. Então isso daqui já é um spoiler para vocês, né, do que fazer nesse momento. Olha lá, no dia 13 de junho teve esse cantor aqui, ó, Lil Pump, né, que postou lá a tatuagem que ele fez de Solana na testa, né? Então ele fez no rosto aqui essa tatuagem. Isso já é um sinal de que o mercado está muito ganancioso e está num topo. Isso aqui é extremamente problemático, né? Porque no ciclo passado o topo do mercado foi marcado pela febre aí dos Bored Ape, que eram essas fotos de macaco que valiam milhões e milhões, tá? Elas não valiam tanto dinheiro no lançamento, mas depois no topo do mercado elas valiam milhões e milhões e várias celebridades começaram a postar que eles tinham comprado uma delas. Várias celebridades ganharam também. Tinha o Neymar, tinha o Justin Bieber, tinha esses outros aqui, ó, jogador de basquete. O Snoop Dogg divulgou muito isso. Tinha apresentador de TV, cantor também, falando dos Bored Ape, e esse foi o topo do mercado. Agora a gente ainda não chegou nessa febre, mas isso daqui já preocupa um pouco sobre o ciclo e o momento do ciclo que nós estamos. Por isso que eu acho que é importante nesses momentos de maior queda, nós olharmos aí para o sentimento de mercado, que tende a acertar bastante, tá? No médio prazo. Então existem vários momentos aí do mercado, né? Tem um momento de euforia, que foi basicamente esse momento aqui, ó, que as celebridades estavam postando essas fotos de macaco valendo muito. Praticamente qualquer pessoa que não era especialista no mercado estava falando de cripto, então isso daqui é marcado como um momento de euforia, que é o topo do mercado, né? Será que a gente chegou no topo no início do ano ou será que não? Na minha opinião, nós não chegamos nesse momento de euforia, ainda nem começou realmente essa alta mais forte aqui de euforia. Na verdade, nós podemos estar nesse momento aqui de descrença, tá? Que é um momento que nós temos sim uma alta já que parece relevante, que foi essa alta que
que nós tivemos de 2023 até o segundo trimestre de 2024. Depois nós entramos numa correção e as pessoas já começam a falar: já foi a alta, eu perdi a alta, o mercado cripto vai cair daqui para frente. E esse é um momento já marcado como o início para a metade aí do ciclo de alta. Então, perceba aqui na continuação do gráfico, né? Depois do momento de descrença, que tem essa correção aí, a última grande correção, nós entramos na fase de esperança, porque o mercado volta a subir. Entramos numa fase de otimismo, porque o mercado sobe ainda mais. A fase de crença, que está todo mundo já acreditando no mercado. Aí a gente ainda tem uma pernada enorme de alta até a fase de euforia. A gente ainda não chegou aqui. Então, eu acredito que nós já saímos da fase de depressão, né? Que foi 2022, 2023. Do final do ano passado até agora, nós entramos nessa alta aqui, ó, e chegamos nesse momento de descrença, que tem uma alta, depois tem essa correção maior, como aconteceu recentemente, e as pessoas param de acreditar no mercado. Então ainda tem tudo isso por vir pela frente. Mais uma vez, o que o pessoal está postando nesse momento é exatamente isso, né? Esse é outro gráfico de sentimento do mercado também que costuma se repetir muito bem. Então nós temos a fase de acumulação 2022, nós temos uma leve alta com uma correção que foi 2023, depois em 2024 tivemos uma alta mais forte, né? Um momento de construção. Aí tem o primeiro sentimento de ganância, né? O pessoal já estava ganancioso, como vocês viram. Aí temos essa correção que é chamada de armadilha dos ursos, né? O bear trap, que é a correção atual. Então especialistas aí que já acompanham o mercado há mais tempo estão considerando que a gente está exatamente nesse momento aqui de bear trap para depois ter uma renovação do otimismo, o momento de FOMO e o momento de euforia. Então ainda temos uma alta enorme pela frente. Por que a gente acredita que ainda teremos mais altas e uma alta muito mais forte daqui para frente, né? Depois de passarmos por esse momento de queda e acumulação? Porque nós temos ainda vários catalisadores bem grandes para acontecer. Não são catalisadores pequenos, por exemplo, a atualização de uma altcoin, uma novidade aí da rede Ethereum, não. São catalisadores grandes que trazem muito dinheiro para o mercado. Então, o primeiro grande catalisador você já sabe, né? Os ETFs de Ethereum devem ser totalmente aprovados até setembro desse ano. Ou seja, quando eles forem aprovados e forem um sucesso, muito dinheiro vai entrar no mercado, assim como aconteceu com o Bitcoin. Então repare que depois da aprovação do ETF de Bitcoin, que foi nessa região, o mercado disparou e subiu praticamente 77% desde a aprovação nas semanas seguintes. Então, com um ETF de Ethereum a gente pode ver uma coisa muito similar acontecendo, tanto no Ethereum quanto nas altcoins, porque vocês viram que o Ethereum move muito esse mercado, né? O Ethereum ainda nem superou seu último topo histórico, que foi nesta região dos $4.800, tá? Com a aprovação de um ETF de Ethereum sendo sucesso, facilmente ele passa os $5.000 por unidade. Então eu já considero que o Ethereum a $3.500 está muito barato, vendo tudo o que está por vir no mercado. O próximo e talvez o maior catalisador para o mercado cripto no geral subir é o Fed cortar os juros, que eles acreditam que será só no final do ano. Então o mercado já tem a expectativa de corte nos juros lá no final do ano. Se essa expectativa melhorar antes disso, nós já podemos ver altas fortes próximos a setembro deste ano, tá bom? Então esse é um dos catalisadores mais fortes para a alta do mercado cripto no geral. Mais forte do que o halving, por exemplo, do Bitcoin no curto prazo, tá? Porque o halving tem um efeito maior no médio e longo prazo. As pessoas achavam que o Bitcoin iria subir depois do halving, mas isso só acontece meses depois, porque a escassez fica maior da cripto, basicamente. Mas esse é o maior catalisador aí para a gente ficar de olho de setembro até novembro, tá bom? Aí depois 2025 provavelmente será a alta mais forte e aí sim nós vamos chegar naquele momento de euforia máxima, que é quando tudo está no seu topo. Outro catalisador futuro do mercado que ainda não surgiu é um possível ETF de Solana, tá bom? Então pode ser que a Solana tenha um ETF também, depois que os ETFs de Ethereum forem aprovados, tá bom? Então isso abre espaço para o mercado de altcoins ter o seu próximo grande catalisador, tá? Então, visto tudo o que aconteceu, porque o mercado caiu, o que pode vir pela frente, será que agora é o momento de comprar ou não? Bom, geralmente também quando a gente entra em bull market, que é o momento que nós estamos agora, ou seja, o mercado de alta, quando ele chega nessa região aí neutra, né, ou na região de medo, que esse daqui é o índice de medo e ganância, esses são os melhores momentos de comprar. Tanto Bitcoin quanto algumas altcoins específicas, tá bom? Geralmente quem compra nessas regiões tende a comprar próximo ao fundo ou no fundo, né? E depois o mercado se recupera e tem uma alta nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, de acordo com esse indicador, agora é o momento de comprar, não o momento de vender.
mas eu vou mostrar mais alguns aqui para vocês. Outra coisa importante, olhando para o curto prazo, ou seja, nos próximos dias, semanas, é isso daqui, né? O gráfico de 4 horas do Total 3, que é o valor de mercado das altcoins no geral. Então o que eu havia falado para os alunos era isso, ele precisava se segurar nessa linha amarela, isso aconteceu, né, como podemos ver. Depois ter uma alta mais forte do que esses últimos topos aqui, isso aconteceu também, acabou de acontecer, né? Nós podemos ver por essas duas barras verdes aqui que foram bem fortes, e ele voltou aqui para o seu suporte, ele está testando esse suporte nesse exato momento. Se ele se segurar, lateralizar aqui, beleza, realmente esse foi o fundo do mercado. E agora a gente vai buscar lá os 632 bilhões, as altcoins vão continuar subindo daqui para frente. Se ele perder aqui essa região, aí voltamos lá para testar novamente os 570 bilhões. Aqui é uma região que parece ser bem forte aí para as altcoins se segurarem, tá? Aqui parece realmente ser o fundo de curto prazo das altcoins no geral. Então comprando agora você já teria uma segurança muito maior do que quem estava comprando aqui mais ou menos na queda, né? E não sabia se estávamos no fundo ou não. Agora a gente já pode falar que sim, as altcoins formaram um fundo nessa região e estão testando agora o seu próximo suporte, que parece que será segurado, tá? A gente precisa esperar o dia acabar. Outra coisa importante de olhar é o gráfico do Ethereum, que também fez algo muito similar, né? Fez um fundo aqui em 3.360, ele já superou sua resistência dos 3.400 e agora ele já está lá em cima, né? Ele já está querendo testar a próxima resistência aqui dos 3.600. Se ele corrigir, se segurar aqui em 3.400, lateralizar, vai ser ótimo também, tá? Mas ele já rompeu bem forte e parece ter feito fundo aqui nos 3.360. Agora voltando aqui para o nosso gráfico do Total 3, para você ver como que realmente agora está mais para compra do que venda no caso, nós podemos comparar com o passado, né? Outros momentos que o gráfico, por exemplo, do RSI chegou nessa região dos 50 pontos depois de uma alta. Olha lá, em maio de 2021, que foi no último ciclo de alta, nós tivemos uma correção muito parecida com essa, só que foi bem mais forte essa correção, tá bom? O gráfico estava lá no topo, né? As altcoins estavam no seu topo, quase 1 trilhão, quase 900 bilhões aqui em valor de mercado. Elas tiveram uma grande correção até os 400 bilhões, ou seja, foi uma queda bem forte de mais de 50%. E saiu lá, o RSI saiu da faixa dos 90 pontos, ou seja, região de sobrecompra, é hora de vender, para cair lá para a região dos 50 pontos aproximadamente, que foi exatamente aqui, ó, no dia 19 de julho de 2021. Eles fizeram um fundo, um enorme fundo nessa região, e depois o mercado teve a sua máxima histórica, né? A sua alta mais forte de todas foi depois dessa grande queda. Então comprar agora é muito parecido com comprar aqui neste fundo, porque depois teve toda a alta mais forte do mercado, né? Nas semanas seguintes, né? Perceba que neste momento, depois que o mercado teve essa grande correção, ele ficou várias semanas aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então foi mais de um mês nessa baixa antes da grande alta do mercado. A gente pode ver isso também, né? Pode ser que o mercado não se recupere agora no curto prazo, demore aí até setembro, novembro para o mercado ter a sua alta mais forte de todas. Só que agora já é equivalente a comprar nessas regiões aqui, igual 2021. Em março de 2020 aconteceu algo muito parecido também. O mercado estava numa alta forte, né, comparado ao passado. Só que depois ele começou a corrigir, né? Teve uma queda de mais ou menos, ó, vamos ver. Teve uma queda de quase 50% aí no mercado de altcoins. Só que depois disso, ó, ele chegou aí até abaixo da região dos 50 pontos, foi lá para 42 pontos mais ou menos no RSI. E depois, né, quem comprou nessas regiões aqui, ó, teve a maior alta de todos os tempos, né, que foi a maior alta histórica aí no mercado das altcoins em porcentagem. O mercado saiu lá dos 30 bilhões e foi para praticamente 700 bilhões em pouco tempo, uma alta de mais de 2.700%. Então a gente pode estar vivendo exatamente esse momento agora, né? Essa correção antes da alta mais forte de todo o mercado. Isso também é reforçado com esse índice aqui que mostra a especulação no mercado de altcoins dos últimos 90 dias e o seu retorno depois, né? Comparado ao Bitcoin. Então, olhando para esse índice também, as altcoins nesse momento estão num momento muito parecido com meados de 2023, que ele estava ali nas mínimas, olha só. Estávamos próximos a 8%, que aqui geralmente é o fundo do mercado. Então a gente acabou de chegar nessa região. Perceba que em 2023 ele ficou um bom tempo nesse período antes de uma alta mais forte. Então agora a gente acabou de entrar nesse momento, pode ser que lateralize ainda em fundo e depois a gente tenha no futuro uma alta bem forte e nesses momentos de 70% a 80% é quando a gente está no topo do mercado. Então aqui nessa região a gente quer vender, aqui a gente quer comprar. Então nesse momento não é hora de vender em pânico, é hora de talvez aportar mais. E quando a gente cai nesse período é necessário ter bastante paciência no mercado, porque muita gente vai
vai acabar abandonando e muitos investidores perdem toda essa alta que tem no futuro, porque eles querem entrar aqui no topo e eles querem vender no fundo. Você tem que fazer o movimento oposto da manada, né? Você tem que procurar comprar quando ninguém quer comprar e vender quando todo mundo acha que o mercado sempre vai subir. Então é isso que a gente sempre tem que procurar fazer no mercado para ganhar dinheiro de verdade, tá? E não só devolver dinheiro para o mercado, devolver lucro que você teve com Bitcoin, por exemplo. Então o que eu fiz ao longo desses últimos dias foi aportar em altcoins específicas que atendem aqueles 3 requisitos que eu mencionei anteriormente. Então nesse momento você precisa entrar em sites como esse, né? Token Unlock, e evitar comprar esses projetos que tem muita inflação, vão liberar muitos tokens aí nos próximos dias, próximas semanas. Evite ao máximo esse tipo de moeda, tá? Nesse momento. As principais moedas que eu comprei nessa queda foram Bitcoin, Ethereum, Render, Near Protocol e Solana. Essas são moedas que eu considero estarem dentro dessas próximas grandes narrativas, principalmente o Ethereum, tá? Dentro de todas essas aí. Com a alta do Ethereum, nós vamos ter, obviamente, a alta das outras moedas que eu comprei em carteira. E se tivermos no futuro, depois da aprovação dos ETFs de Ethereum, um pedido de ETFs de Solana, por exemplo, eu já estarei nessa narrativa antes dela subir bastante. Então eu comprei na queda essas principais moedas. Inclusive, junto com vocês, eu vou aproveitar para comprar um pouco mais e mostrar aqui rapidamente, tá? O que eu faria se fosse você. Se você é aquela pessoa que não quer correr risco com altcoins, acha muito volátil esse mercado e quer jogar só o arroz com feijão, só aporta em Bitcoin e também pensa em aportar em Ethereum, justamente porque já está praticamente certo que hora ou outra teremos os ETFs de Ethereum. É claro que para cada um vale uma análise de perfil, né? Mas eu tô pensando naquela pessoa que não quer correr tantos riscos assim. Eu aportei em altcoins porque eu tenho uma estratégia, mantenho caixa e tenho outros investimentos que me dão segurança. Não coloco todo o meu dinheiro em altcoins também. Mas junto com vocês aqui nós vamos fazer algumas compras, ó. Eu já enviei um saldo aqui para a corretora, então temos $3.000 aqui mais ou menos, dá uns R$15.000 em saldo. E eu vou comprar aos poucos, né? Não vou comprar também tudo de uma vez, porque esse é um caixa que eu coloquei aqui para fazer compras nessas quedas. Então, junto com vocês, eu já vou comprar aqui o Ethereum, tá bom? Se vocês quiserem usar essa corretora que eu utilizo aqui, que eu considero bem segura e é a minha principal corretora, eu vou deixar um link na descrição. Se você negociar acima de $500 aí, também vale dizer que você já ganha de bônus aí mais $10. Então, se você já vai investir mais de R$3.000, aproveita essa promoção deles que eles te dão $10, ou seja, eles já dão 50 e poucos reais de volta para você de bônus. Tem o saldo em contas, vamos clicar em negociar, clicar aqui em comprar. Temos lá várias moedas diferentes, né? Agora eu vou focar mais no Ethereum justamente por essa grande narrativa dele, né? Já estou comprando um pouco mais caro do que na última queda de 3.360, mas ainda não tem problema porque eu vejo que para o médio prazo, principalmente, o Ethereum ainda tem muito potencial de se valorizar, tá bom? Então, lembra, paciência e tem que esperar, né? Depois de comprar, você espera. Vou colocar aqui, comprar com cripto, dá para comprar com real ou comprar com cripto, eu vou utilizar o USDC para comprar, CRO não, vamos utilizar o USDC, né? Temos $2.000, vou colocar aqui $1.000, tá? Porque a gente faz compras aos poucos, então vai dar uns R$5.500. Ao invés de selecionar Ethereum aqui, eu vou colocar o USDC para ficar mais fácil, né? Colocar 1.000. Ó, vai dar 0.28 Ethereums mais ou menos. Então vou colocar em comprar, vou confirmar, coloquei minha senha, compra concluída pensando aí no médio prazo, né, depois da aprovação dos ETFs. Para quem quiser utilizar a Crypto.com aí, que é a corretora que eu acabei de usar para fazer a compra, ela é uma das mais seguras, ela tem fundo aí para os clientes, se acontecer alguma coisa da conta ser hackeada, etc, eles têm um fundo lá específico que garante a segurança para vocês. Além das principais criptos, tem várias outras aqui dentro e eles são um ecossistema completo, não são apenas uma corretora, né? Dá para você ter um cartão deles para comprar utilizando criptos, que tem vários benefícios. Tem a parte aqui de renda passiva, né? Dá para colocar as suas criptos em staking, né? Para gerar dinheiro e renda através das criptos que você já tem e quer manter por mais tempo. Só que lembrando também, depois de acumular um valor maior na corretora, é sempre importante transferir para uma wallet depois, né? Eles oferecem uma wallet também, eles têm a sua própria wallet, mas aí cada um escolhe a wallet que mais confia e se sente mais seguro, né? Mas o link para vocês usarem a corretora estará na descrição. Eu deixo aqui o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal, porque provavelmente vai fazer sentido para você os próximos vídeos. E não esquece daquele like, tá? Espero você no próximo vídeo. Tchau!